meu Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos ler do versículo 31 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus venham aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, lemos a Tua palavra, cantamos louvores ao Senhor, e agora, Deus, como parte mais importante do culto, nós ouviremos a Tua palavra pregada, Senhor. Deus, o nosso pedido é que Teu Espírito Santo fale aos corações e mentes das pessoas que estão aqui. Deus, com a certeza de eficácia que só o Senhor tem. O Senhor molde o nosso coração, o Senhor edifique a Tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Às vezes, irmãos, geralmente, eu trago uma ilustração sobre o que nós vamos tratar. E a ilustração que eu trago hoje, irmãos, cheio de dedo para falar, né? Porque é o seguinte, no passado, eu tive uma sogra, vou falar com o dedo, né? Porque hoje eu tenho uma outra, né? Graças a Deus. Mas não é sogra de casamento, não, é de namoro, tá? Fiquem em paz quanto a isso. E aí, ela tinha uma coisa estranha dela, na família, que ela conseguia se comunicar com as pessoas. Ela falava ao contrário. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Ela conseguia falar ao contrário e a família dela entendia, para que a pessoa que estivesse lá visitando não conseguisse entender. E ela se comunicava falando de você sem você entender que está falando de você. Deu para entender? Deu, né? Então, era muito estranho isso, porque ela era extremamente preconceituosa, a sua família era preconceituosa, com todo tipo de preconceito que você imaginar. E aí, ela se comunicava em códigos, né? Na sua frente, falando de você sem você saber. Entregava a mensagem à sua família, muitas vezes falando mal ou falando bem, né? Vai saber. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho uma sogra e uma esposa que fala a verdade na minha frente, né? Até quando eu não quero, mas ela fala, né? É totalmente diferente. Mas eu comecei falando disso, irmão, porque, por exemplo, o livro de Apocalipse, ele é mais ou menos isso, né? Não a falsidade que existia, mas no contexto de perseguição. Os irmãos querem me enviar uma carta para outra pessoa ou para uma outra igreja, mas não queria que essa carta fosse interceptada, né? Fosse pega no meio do caminho dessa carta por perseguidores e a conseguissem ler e saber da sua mensagem. Então eles criptografaram a mensagem no Apocalipse, como essa sogra, né? Criptografaram a mensagem, porque se os perseguidores pegassem a carta não conseguiam ler e entender o que significava. Por isso o tanto de símbolos, o tanto de imagens que há no livro de Apocalipse, quando você lê à primeira vista, se você não lê com a intenção boa e com uma boa teologia, você vai criar um monte de teologia estranha ali naquele livro, mas eram imagens criptografadas, né? Você não conseguia entender o real sentido se você não fosse daquele grupo de cristãos. Aqui, quando Jesus ele trata de parábolas, ele faz algo parecido também. Parábolas, Jesus fala para aqueles que são da fé. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguiam entender as parábolas. Inclusive até os crentes que eles pedem por conseguinte, né? Jesus, mas o que significa isso? Aqui nós temos
Bastante exemplo aqui nesse próprio capítulo 13. As pessoas se aproximaram e perguntaram: por que fala com parábolas? O que significa essa parábola? E às vezes Jesus decifrava a parábola e dizia o que significava. Às vezes não. Como por exemplo, a gente citou agora a parábola do joio e do trigo. Logo em seguida, Jesus vai dizer o que significa cada um. Tanto que Jesus, quando ele terminava de dizer as parábolas, ele dizia assim: aquele que tem ouvidos, ouça. Lógico que todo mundo tinha ouvido, né? Mas ninguém conseguia, não era todo mundo que conseguia compreender o ouvir, né? Porque se o Espírito Santo não revelasse o significado. As mensagens das parábolas são imensas, né? Algumas trazem consolo, outras exortações, outras provisões, segurança, todas envolvendo aqui nos evangelhos o reino de Deus. Tão desprezado esse reino por muitos, né? Imperceptível a tantos, ninguém consegue enxergar a igreja invisível de Deus, como nós falamos há pouco. E o que é esse reino de Deus? É sobre isso que essa parábola trata. A primeira parábola do grão de mostarda, né? É o reino dos céus, ou como sinônimo, né? O reino de Deus. Então, se nós olharmos no versículo 31 e 32, Jesus diz que o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante ao grão de mostarda. Alguém aqui já viu um grão de mostarda? Se você pesquisar na internet, vai ter lá um grão de mostarda. Quando eu li essa parábola pela primeira vez, eu tive curiosidade, pesquisei. É muito pequeno, milimétrico, né? É muito pequeno o grão de mostarda. E ele continua dizendo: o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante ao grão de mostarda que um homem toma e planta no seu campo. E ele vai dizer que é a menor das sementes. Versículo 32, que na verdade é a menor de todas as sementes. E quando cresce, vira uma das maiores árvores, né? A maior das árvores. Por que Jesus diz isso, né? Nesse versículo? Sem o contexto, de uma forma geral, nós não conseguimos entender qual é o propósito de Jesus a dizer isso. Jesus estava vivendo aqui numa época do Evangelho, né? Nos primeiros séculos, uma época que ele estava diante da maior cultura, do maior governo, da maior posse bélica, né? Militar que existia da época. Ele estava diante de um governo gigantesco que era Roma, que estava sob a autoridade de vários estados, vários países, vários municípios. Jesus olha para o povo e está dizendo: está vendo o grão de mostarda? É como o reino dos céus, ou o reino de Deus, bem pequenininho, ninguém dá valor, quase que invisível. Mas quando é plantado, quando é colocado num campo, a menor semente que existe vira maior das árvores. Todo aquele poder político, imperial, religioso que existia na época, lá em Roma, no controle sobre Jerusalém, aquilo seria pequeno comparado à árvore que se tornaria o reino dos céus. O pastor Sérgio Lima, né? Pastor lá de São Paulo, quando ele prega nesse texto, ele traz uma história da infância dele. Eu queria trazer a nossa mente também, que ele disse que quando ele era criança, ele costumava ir na fazenda da família junto com os amigos e passeava naqueles campos da fazenda imensos, né, daquelas montanhas. E aí certo dia começou a chover, ele estava longe da casa, da fazenda, e só existia uma árvore grande. Lá no final eles correram para aquela árvore lá, que era uma jabuticabeira. E lá eles conseguiram se proteger da chuva, porque a chuva começou a ficar cada vez mais forte, se proteger do frio que não parava de ventar, e ainda se deliciavam comendo jabuticabas. Às vezes, irmãos, e aplicando as nossas vidas, né? O que nós precisamos no nosso caminho é uma árvore dessa. É uma árvore que nos protege da chuva, do frio, uma árvore que nos alimenta, nos dá segurança, nos protege do calor do deserto. O que nós precisamos no nosso caminho muitas vezes é a árvore, essa árvore do reino de Deus, a igreja. Lembrando, irmãos, que essa árvore, ela não é um hotel 5 estrelas. Ela não tem uma cama do bom e do melhor. Ela não serve café da manhã para você, logo manhãzinha, nem almoço. Você não vai estar no melhor dos confortos existentes na face da terra. Ela não lhe dá um banquete. Mas essa árvore, ela lhe protege dos pingos da chuva.
Mesmo que um ou pingo vai resvalar em você, vai descer sobre as folhas e caia sobre você, e você até se incomode, né? Mesmo se você não se molhar um pouco, a árvore num mundo como esse, num deserto como nós vivemos, uma árvore no meio do nosso caminho, é uma bênção. É uma bênção para o desamparado, para aquele que está em dificuldade, para aquele que precisa de provisão, para aquele que precisa de segurança, de alimento. E depois que nós usufruímos dessa árvore e continuamos a nossa peregrinação nessa terra, mais tarde tudo isso vai voltar a cair sobre o nosso corpo, a vontade de comer, a vontade de dormir, a vontade de se proteger da chuva, e nós encontramos outra árvore, e outra árvore, e outra árvore nesse caminho de peregrinação. Pode ser que debaixo dessa árvore um galho quebre, pegue na sua cabeça e talvez lhe dê alguns arranhões, e você saia magoado dali, como tem muitos, né, que entram na igreja e se magoam por certas coisas que acontecem ou veem. É um galho que caiu na sua cabeça dessa árvore. Talvez você saia molhado debaixo dessa árvore por alguns pingos que caem por causa de uma discussão que você teve com um irmão na igreja e não foi resolvida. Como eu disse, irmãos, a árvore não é um hotel de 5 estrelas, onde todo mundo vai estar lá ao seu redor, né? Tem tantas coisas, irmãos, que nos fazem entristecer com essa árvore do reino de Deus, por causa do nosso coração pecaminoso. Alguma atitude que alguém fez que te desanimou dessa árvore do reino de Deus. Irmão, se você está assim, se você se sente assim, se você procura uma igreja ou uma árvore perfeita, uma igreja que nunca vai lhe magoar, uma árvore que nunca vai deixar um pingo cair sobre você, um galho quebrar sobre as suas costas, eu digo uma coisa logo, primariamente, você não vai encontrar. Porque se você encontrar uma igreja perfeita, das duas ou ela já foi arrebatada com o Senhor, e lá não haverá mais pingos, lá é uma mansão celestial de 5 estrelas. Ou essa igreja não é do Senhor Jesus Cristo. Não porque ele não é perfeito, mas por causa do pecado do nosso coração. Então o que é que eu preciso fazer quando essa árvore começar a vazar pingos? Ou quando essa árvore começar a quebrar galhos? Ou quando a jabuticaba já não estiver mais madura como eu queria que tivesse? Eu não posso mais saborear aquele gosto que tanto eu quero. O que acontece? O que é que eu devo fazer quando essas coisas acontecem, irmãos? Mesmo assim, mesmo com esses dissabores, esse desgosto que muitas vezes dá debaixo dessa árvore, ainda assim é o melhor lugar para se estar. Porque, irmãos, à noite nessa árvore, essa árvore que traz dissabores à nossa vida, ela passa. E pela manhã as coisas são renovadas. Aquilo que enche o nosso coração de rancor, que encharca o nosso coração de rancor, por estar debaixo dessa árvore, dividindo essa árvore com outras pessoas. Sobre esse rancor, acima disso, está o perdão do nosso Senhor, que passa como um furacão, arrancando tudo isso do nosso coração. Falo isso, irmãos, porque alguns pensam que o cristianismo é uma bolha, né? Com pessoas perfeitas que não caem. Os ímpios, eles têm esse entendimento da igreja. Então, uma prova disso, faça algo de errado, mínimo que seja, se ele vai ser o primeiro a te mudar. Ele vai dizer que você não é crente. Porque os ímpios, eles olham para a igreja e veem uma perfeição. Eles vivem uma bolha ali de forma perfeita. Alguns, né? Hoje está se mudando essa questão. Hoje está olhando para a igreja e está dizendo que a gente é um bando de ladrão. Mas há uma bolha em que eles acham que a gente nunca pode errar, mas na verdade, irmãos, é totalmente o contrário. O cristianismo, a igreja, é um montante de pessoas falhas e cheias de erros que precisam visitar essa árvore, que precisam comer desse fruto, que precisam viver no reino de Deus, ser alimentados pelo fruto do Espírito, porque senão o mundo é que nos alimenta.
Não busque, irmãos, no cristianismo, na igreja, dessa árvore, uma suíte de 5 estrelas, onde serão servidos diariamente mesas fartas, tipos de delícias. O cristianismo não é a garantia dos nossos desejos atendidos. O cristianismo não é a garantia dos meus mimos. O cristianismo não é um tipo de proteção, de provisão em si mesmo. Tem um provedor, tem um que nos protege, é verdade, mas em si mesmo não é proteção, não é provisão, ele continua sendo uma árvore. Uma árvore que tem uma semente do tamanho de nada, mas que quando nutrida, regada, cria-se a maior árvore de todos os tempos. Maior do que Roma, maior do que qualquer exército, que qualquer poder, e qualquer religiosidade. Essa árvore é a árvore do reino de Deus. Lembrando, irmãos, que a árvore ela protege peregrinos, forasteiros desse mundo, como eu e você, que não têm identidade nesse mundo, que não pertencem a esse mundo, mas que usam e entendem o sentido dessa árvore, desse serviço. Mas também tenha certeza que nós estamos vivendo debaixo de árvore, com pingueira, com galhos caindo, com dissabores, mas com a certeza que iremos morar no nosso hotel de 5 estrelas. Está aguardando a nossa passagem. Uma certeza que é absoluta. A parábola do grão de mostarda é para nos mostrar que enquanto caminhamos no deserto, neste mundo, quando nós precisamos descansar de uma água para beber, de um grande auxílio, de comer, é só correr para debaixo da árvore. Nós fazemos isso todos os domingos. É essa árvore, irmãos, do reino de Deus, que nos dá sombra, que nos consola. Essa árvore ela não para de crescer, ela é nutrida pelos mártires da vida. Ela é nutrida pelas pessoas que dão a vida por causa desse cristianismo, que dão a vida por compartilhar, por regar essa árvore e não parar de crescer. O reino de Deus é aquele lugar que sempre cabe mais um. É aquele lugar que nunca está cheio. Interessante, irmãos, eu trazendo um exemplo, né, das nossas vidas cotidianas. Eu creio que se hoje não passam por isso, já passaram. Pegar ônibus. Quem é que gosta de pegar ônibus? Né? Não conheço ninguém. Pode ser que tenha gente que goste, né? Mas eu não conheço ninguém. E por muitos anos da minha vida, né? Apesar de ser ter só 30, mas por alguns anos da minha vida eu peguei ônibus, somente na época de colégio, né? Colégio longe. Talvez aqui, como uma cidade menor, não sei se é comum, mas a gente pegava muito ônibus e era muito cansativo. No começo era festa, quando você está saindo da pré-adolescência ali, né? E a sua mulher já pode pegar ônibus. Estou agora, né? Pegar ônibus. Rapaz, não passa 2 semanas, você já quer voltar aí de carro, aí de carona, aí de besta, qualquer coisa menos ônibus. Mas eu cheguei no colégio andando já, porque não tinha ônibus para ir para o colégio na época que eu morei. E eu disse, poxa, eu queria pegar ônibus. E aí, irmãos, em seguida, ficando mais velho, eu consegui comprar uma moto. E eu me libertei do ônibus. Mas aí, quando chovia, eu ficava com raiva da moto, porque chovia. Eu não queria pegar chuva. Eu trabalhei mais um pouquinho, com a ajuda de um e de outro, consegui comprar o carro e vender minha moto. E aí eu me libertei da chuva que a moto me trazia, né? E você tem que andar e se molhar todinho, quem tem moto que sabe como isso é horrível. E aí eu peguei carro. Mas não era um carro confortável que eu queria. Era um carro desconfortável. E eu comecei a reclamar do conforto do carro. E agora, com o aumento da gasolina, do aumento da gasolina. Irmãos, o reino de Deus, ele não está aqui para nos dar o desejo do nosso coração. Eu não vou para debaixo da árvore porque eu vou pegar um ônibus lotado. Eu não vou para debaixo da árvore porque eu vou pegar chuva na moto.
Eu não vou para debaixo da árvore porque meu carro é desconfortável, a viagem é grande. Irmãos, a árvore serve exatamente para trazer consolo, tranquilidade à sua vida quando esses dissabores chegarem. Se você deixa de estar nessa árvore, esse desejo de revolta, de murmuração só aumenta na sua vida. Mesmo quando estiverem debaixo da árvore, debaixo da igreja do Senhor, pingo de chuva vai pegar em você, não tenha dúvida disso. O galho vai cair na sua cabeça, não tenha dúvida disso. Mas também não tenha dúvida que isso acontece porque a árvore é ruim. Porque ela não me dá o que eu preciso. Porque ela não me oferece o que eu quero. Para quem entende o cristianismo, quando avista a árvore, quando está chegando perto do domingo, que eu venho à casa do Senhor, quando eu estou caminhando para essa árvore, isso é motivo de gratidão. As pessoas iam para o Monte Santo, lá no templo, né, em Jerusalém, caminhando, os salmos de degraus do tratamento, cantando ao Senhor no seu caminho. A alegria, eles só faziam isso 3 vezes no ano. É motivo de gratidão, de gozo, de se alegrar com a provisão de Deus, de comer do fruto que o Senhor nos dá. Mas quem não entende isso, irmãos, caminhar para a árvore é motivo de reclamação, murmuração e insatisfação. É pegar o mundo lotado. Por isso, irmãos, devemos pregar que o reino de Deus é o lugar de provisão de Deus. Mas não podemos pregar que o reino de Deus é local de atendimento aos meus desejos. O cristianismo é mais real do que muitos cristãos pensam que é. Não é uma utopia, não é algo ideal a ser conquistado, mas é uma realidade nas nossas vidas. Essa, irmãos, é a parábola do grão de mostarda. Mas aí o autor ele continua no versículo 33, dizendo assim: disse de outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Aqui a pergunta que nós fazemos é: como é que esse reino de Deus se expande? Como o reino dos céus se expande? Já que essa árvore vai crescendo, crescendo, como é que se dá esse crescimento dessa árvore? No versículo 33, Jesus compara o reino de Deus ao fermento. Primeiro ele fala do tamanho do reino de Deus, que é gigantesco, o que ele oferece, sempre cabe mais um. E agora nesse versículo final 33, Jesus ensina como se dá esse crescimento. Por exemplo, note que quando nós vamos fazer um pão, não sei se vocês já fizeram um pão, eu nunca fiz, mas eu já vi fazendo. Nós coletamos alguns ingredientes, né? Farinha, ovos, açúcar, água, margarina, sal, fermento. Todo nessa lista, nessa que eu falei até agora, talvez tenha um a mais, né? Mas todos nessa lista servem para dar sabor ao pão. Menos um ingrediente. O fermento. O fermento não tem sabor de nada, né? O fermento não serve para dar sabor. Ele serve para dar crescimento. O fermento ele serve para dar crescimento, para fazer crescer o pão. Tanto que depois que você mistura os ingredientes, você deixa o pão descansando, que aí o fermento vai agir e vai fazer o pão crescer para depois assar. Mais ou menos é assim que acontece. Mas depois que o pão está pronto, nós não conseguimos identificar dentro do pão o fermento. Não, eu vou tirar do pão aqui só o fermento depois de pronto. Não tem condições. O fermento ele passa a ser essência daquele pão. Você não consegue sentir o gosto do fermento, talvez você sinta o gosto da manteiga ou de outros ingredientes. Mas o fermento ele passa a ser essência. Ele é colocado, né, para descansar e depois nós vemos o fermento agindo, mas não conseguimos distinguir o que é o fermento. E depois de um tempo o pão cresce, né? Nós sabemos o tempo. O padeiro, né, especificamente, ele sabe o tempo que o pão deve ficar descansando para crescer. Mas não podemos saber o tempo do fermento de Deus em nosso meio, na nossa igreja. Devemos somente colocar todos os ingredientes que o Senhor nos ordena colocar, nas medidas que o Senhor nos ordena colocar, na medida certa, na hora certa. E o Senhor sabe exatamente o tempo que esse fermento tem que estar agindo na nossa igreja. A gente às vezes olha para a igreja e vê poucas pessoas, né? E nós ficamos com
sentimento de, poxa, eu queria que aqui tivesse lotado, eu queria que tivesse mais gente, eu queria que meu pai estivesse aqui, meu irmão estivesse aqui, meus filhos estivessem aqui, meus pais estivessem aqui. A gente fica com esse sentimento de querer a igreja mais cheia, mais lotada, mesmo em tempo de pandemia, mas nós temos mais pessoas aqui louvando a esse Deus que nós conhecemos, compartilhando desse reino, para que isso aumente. Mas, irmãos, nós estamos recolhendo todos, tudo o que é preciso, todos os ingredientes, é a pregação da palavra de Deus, é a oração, é pregar esse evangelho às pessoas, é viver em comunhão com o Senhor e com nossos irmãos. Os ingredientes estão aqui, mas o tempo do fermento cabe ao Senhor. Por isso nós temos que descansar. Essa árvore da mostarda, a mostardeira, mais cedo ou mais tarde, irá florescer. A igreja irá crescer em medidas que nós nem imaginamos. Assim é o crescimento do reino de Deus. Eu não falo isso somente para a igreja de Marechal Deodoro, mas a igreja do Senhor como um todo. A cada dia que passa, se cria uma nova filosofia de vida, se cria uma nova crença. Quantas religiões há no mundo, mas o cristianismo não para de crescer. É o crescimento do reino de Deus, é algo como fermento, que tem que deixar descansando, tem que reunir os ingredientes, é fato, mas é necessário que se deixe descansar e crescer para a glória de Deus. Nós vemos todas as quartas, todos os domingos, de manhã, de noite, nós nos reunimos, nós trazemos os ingredientes, nós trazemos tudo que é necessário para fazer o pão, todos os condimentos necessários. Nós oramos ao Senhor esperando que o Senhor traga mais e mais pessoas para ouvirem desse Evangelho. Irmão, nós já sentimos um gostinho disso, antes desse fechamento de todas as coisas aí da pandemia. Nós sentimos um gostinho de pessoas vindo aqui, pessoas que precisam do Evangelho, que clamam pelo Evangelho, que clamam por salvação. E mesmo sem poder sair para evangelizar, por causa do momento em que vivemos, as pessoas não aguentam e elas vêm até a igreja. Sabe qual foram os marcos, sabe qual foram os fermentos de todos esses tempos que passaram, principalmente nos primeiros séculos? O fermento que Deus usou para a igreja foram os mártires. Eles fermentavam nessa terra, os seus corpos eram inúmeros, queimados, mortos, perseguidos. Pregavam o Evangelho de Deus, foram fermentos vivos. E quando uma pessoa se morria, um mártir, dezenas de pessoas se convertiam ao cristianismo. A igreja se multiplicava, o reino de Deus aumentava e a árvore cada vez mais crescia. Porque ela sempre cabe mais um. Irmãos, concluindo, lembrando aos irmãos, trazendo a memória, essa árvore que é a igreja, que é o reino de Deus, que somos nós, igreja visível do Senhor. Essa árvore qual estamos debaixo, ela não é um hotel 5 estrelas, lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Essa árvore ela precisa de manutenção. Como os irmãos vieram aqui no sábado, fizeram um trabalho excepcional. Se fosse num hotel 5 estrelas, a gente chegava e estava tudo limpo. Os irmãos vieram, com prazer e satisfação, limparam aqui todo o recinto aqui do templo. Não é um hotel 5 estrelas. Os pingos vão cair sobre o seu corpo, os galhos vão quebrar sobre a sua cabeça, mas lembre-se, é o melhor lugar para se estar. Nunca se esqueçam, irmãos, que antes de vocês encontrarem essa árvore, vocês eram andarilhos errantes, sem árvore para se encostar, sem árvore para descansar, sem árvore para ter sombra ou comer do seu fruto. Por último, irmãos, lembre-se que o pão, quando ele está pronto, que a massa descansa, ela vai ao fogo, ela vai à fornalha,
quanto já não ouvimos que os novos convertidos, depois que se convertem, as coisas começam a dar errado, né? A caminhar num caminho que ele nunca imaginaria que acontecesse. O fogo purificando a igreja do Senhor, passando por esse fogo que muitas vezes nos faz chorar, nos faz passar por situações extremamente difíceis, que até às nossas vezes vem no nosso coração, na nossa mente, se afastar da fé. Mas lembre, irmãos, esse fogo é dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos purifica. Depois tem um pão maravilhoso, grande, bonito, dourado, resplandecente, que é a igreja do Senhor. Então devemos viver esse amor aqui na igreja. Devemos viver debaixo dessa árvore juntos e unidos, pois temos a árvore do reino de Deus para nos sustentar, para nos assentar, para nos dar provisão, segurança, mesmo que passemos pelas fornalhas da vida. Que Deus nos abençoe, irmão. Que você possa não só ter ouvido essa mensagem, mas ter colocado em seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Deus. Te agradecemos porque quando nos pegamos desesperados com os infortúnios da vida, quando nos pegamos sem saber o que fazer com as situações difíceis da vida, nós podemos, diante de um campo, avistar aquela grande árvore, a mostardeira, aquela que era pequenininha, mas que cresce a cada dia e sempre cabe mais um. É nela, Deus, que nós podemos correr e nos apegar. Ó Deus, que possamos olhar para a igreja, Deus, olhar para a igreja do Senhor, para a igreja de Marechal Deodoro e ver essa árvore. Não uma igreja perfeita, não uma árvore perfeita, uma árvore imperfeita mesmo, mas que nós aprendemos com as nossas imperfeições, nós que perdoamos mutuamente uns aos outros, que vivemos em comunhão debaixo dessa árvore, dividindo o fruto dessa árvore, nos alimentando, e não mais errantes, andarilhos, antigamente. Deus, que diante das fornalhas que viemos a passar nessa vida, possamos entender que esse fogo nos purifica para melhor servirmos ao Senhor. E não coloque em nosso coração nenhum tipo de murmuração, nem na nossa língua, nenhum tipo de murmuração, nenhuma música de Satanás, diante dessa dificuldade, dessas fornalhas, mas que, pelo contrário, possamos glorificar a Deus, porque aquilo que o Senhor prometeu não muda, e isso é suficiente para nossas vidas. E agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos.